Olá, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Olha, esse capítulo aqui 3 do livro de Josué, ele nos diz que Josué, juntamente com a nação de Israel, eles atravessaram o Rio Jordão, mas o Rio Jordão estava cheio, né? Então havia um desafio. E a corrente do Rio Jordão era muito forte. Então, assim como Josué e os israelitas, todos nós também temos as nossas metas para alcançar, não é verdade? E assim como eles, nós enfrentaremos muitos desafios em direção a esses objetivos. Então, como superar esses desafios? Preste atenção. A primeira coisa é que nós temos que tomar medidas imediatas. Olha o que diz a Bíblia. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Então, o rio tinha mais de 1 quilômetro de largo. Josué ele poderia ter esperado que a situação melhorasse, né? Ele agiu imediatamente, ele não esperou. E a maioria das pessoas, quando ela é confrontada com situações difíceis, ela fica adiando o máximo possível o confronto. E muitas vezes isso só piora as coisas. Então, minha amiga, meu amigo, quando você se deparar com uma situação que vai lhe desafiar, não adie, parta para cima. Confie na força e na sabedoria de Deus. O segundo conselho está aqui no versículo 2 e 3. Busque o conselho dos líderes espirituais. Porque olha só, 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Quer dizer, a direção, né? Os líderes, eles anunciaram a ordem de Deus para seguir os sacerdotes levitas. Líderes espirituais são pessoas que Deus designou para nos guiar em nossa caminhada cristã. Siga-os, né? Porque a geração anterior a essa morreu. A geração anterior morreu porque desprezou as instruções dos seus líderes, Moisés. E muitos de nós, né, perdemos as bênçãos de Deus porque nós ignoramos o conselho que vem de Deus através dos nossos líderes. Terceira coisa é você esperar, né, na presença de Deus. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passarão pois nunca passaram por este caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Então, olha só, os israelitas, eles não sabiam para onde ir, porque nunca haviam passado por aquele caminho antes. Da mesma forma, não sabemos o que nos espera, né, na nossa jornada, porque nunca estivemos lá. Então nós temos que seguir a direção de Deus. Arrisca, arrisca. A exemplo das pessoas que pediram, sempre pedem oração antes de fazer uma viagem, né? Elas pedem oração para Deus proteger tanto a ida como a volta. E aí a quarta direção está aqui no versículo 5, que é a santificação. A santificação é uma obrigação. Josué disse ao povo: purifiquem-se, quer dizer, se santifiquem, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Então o povo foi ordenado ali a deixar de lado qualquer coisa que desagradasse a Deus. Porque o pecado nos impede de nos tornarmos cristãos vencedores. Então examine a sua vida, confesse os seus pecados a Deus, se volte para Deus que você vai ser perdoado. E ele continua. Então Josué disse ao povo: venha cá e preste atenção naquilo que o Senhor
nosso Deus, ele vai dizer: pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, perizeus, gigazeus, amorreus e os jebuseus. Então, Deus prometeu aqui que eles venceriam as nações que ocupavam a terra que Deus tinha prometido para eles. Então, você se lembra de alguma das promessas que você recebeu de Deus? Lembra de alguma delas? Então, reivindique essas promessas. Quando você enfrentar as enchentes nos rios, né, durante a sua jornada, cobre de Deus o que ele prometeu. Porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. E a fé em ação, né? Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água. Ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica do lado de Satã, na parte de baixo. O rio secou completamente até o Mar Morto, então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam até atravessar. Então, minha amiga, meu amigo, a fé sem obras é morta. Você deve aplicar a sua fé. Aplique a sua fé nos desafios da vida. O rio se dividiu somente depois que os sacerdotes entraram na água. Porque a fé prática envolve riscos. Queremos que o caminho seja aberto, né, antes de partirmos para Deus. Esteja disposto a molhar os pés e depois esperar que Deus responda. Uma coisa importante que devemos fazer para permanecermos fortes na fé, é lembrar que o Senhor, o que ele fez no ano anterior? O que o Senhor fez nos anos passados? No caso deles, ele secou o Mar Vermelho, né? O Rio Jordão não era nada diante do Mar Vermelho. Então, eu sei que muitas pessoas estão enfrentando águas turbulentas, né? Casa, no trabalho, na igreja, não sei. A boa notícia é que você vai atravessar os rios, né, da sua vida, você vai atingir suas metas, você vai alcançar os seus objetivos. É só você seguir esses passos, esses princípios da palavra de Deus. Tá ok? Deus abençoe a sua vida.